Então, quase uma semana após a votação, a gente vê que, além da movimentação de transição, nós temos também um resultado eleitoral, um cenário completo da vitória de Donald Trump. Ele levou todos os estados considerados chave para a eleição, conquistando por último, inclusive, o Arizona. Ao mesmo tempo, republicanos estão cada vez mais próximos de dominar a Câmara. Vamos então com a Carol Nogueira, vamos ao vivo com a nossa âncora, vamos até Washington, D.C., mais um dia na cobertura da eleição nos Estados Unidos e agora, não é, Carol? Estamos focadíssimos para compreender como é que vai ser essa transição e o que dizem esses números finais. Bom dia, Carol. Tudo bom, Elisa? Bom dia a você, bom dia a todos ligados aqui no Live CNN. Nesse momento são 7 horas e 54 minutos aqui em Washington, onde eu sigo acompanhando essa repercussão da vitória de Donald Trump e também a apuração, viu, Elisa? Porque continua. Quando a gente fala dessa vitória de Donald Trump no estado do Arizona, é por conta da projeção que já foi feita no estado. Portanto, matematicamente, não tem mais como virar o jogo por lá e Donald Trump soma mais 11 delegados na conta do colégio eleitoral. Donald Trump, ele ganhou nos estados da Carolina do Norte, da Geórgia, da Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Nevada e agora Arizona. Portanto, todos os estados considerados pêndulo nessa eleição. Lembrando para quem nos acompanha, é sempre importante a gente repetir aqui, estado pêndulo é aquele que não tem uma posição política definida. Tem eleição que vota em candidato do Partido Republicano, tem eleição que vota em candidato do Partido Democrata. E é interessante observar o que aconteceu em 2020 no comparativo com o que temos agora em 2024. Em 2020, Biden levou praticamente todos os estados. Ele só perdeu na Carolina do Norte, onde Trump saiu vitorioso. Então agora, em 2024, é Donald Trump virando o jogo. No estado do Arizona, o principal debate eleitoral que foi feito por lá, Elisa, foi com relação à imigração. Até por conta da localização geográfica do estado. Números que temos agora, com esses 11 delegados do estado do Arizona, fechamos da seguinte forma o colégio eleitoral aqui dos Estados Unidos. 312 delegados para Donald Trump e 226 para Kamala Harris. Você falava, Elisa, dessa disputa do legislativo, como eu contava aqui, é a apuração que continua, então ainda não temos um cenário consolidado. No Senado, sim, maioria republicana, já um número fechado. No que se refere à Câmara dos Representantes, temos 205 deputados democratas e 214 republicanos. Portanto, nesse momento, caminhamos para uma maioria republicana também na Câmara dos Representantes. Em conversa com vários analistas, Elisa, por aqui, o que eles apontam? Que, sim, Donald Trump ele vai começar um governo com a Suprema Corte de um lado, né, no braço, porque é uma Suprema Corte conservadora. Ele mesmo indicou 3 juízes que fazem parte da composição atual da Suprema Corte e do outro Congresso, porque tem essa maioria no Senado e provavelmente maioria republicana também na Câmara dos Representantes. Porém, o que eles destacam é uma margem muito pequena de vantagem dos republicanos. Então, aquelas medidas mais polêmicas, elas podem sofrer resistência. Há pouco, no Novo Dia, eu conversei com o Thiago de Aragão, ele é CEO da Arco Internacional. E eu questionei, mas quais seriam medidas polêmicas? Ele apontou, por exemplo, essa deportação em massa de imigrantes é um assunto que pode ter um pouco de resistência entre alguns integrantes do Partido Republicano. Então, essa vantagem de Trump não garante para ele um caminho tão livre quanto muita gente está especulando. Vale lembrar o que foi o último governo de Trump por aqui, em que mesmo parlamentares do Partido Republicano votaram por vezes de forma contrária a Donald Trump, por conta de discordância com relação a determinadas medidas. Dentro do Partido Republicano tem essa corrente do trumpismo e isso, inclusive, provocou um racha no Partido Republicano por aqui, Elisa. Carol Nogueira trazendo esse olhar, então, em relação aos Estados Unidos e de que maneira a gente tem daqui para frente essa transição, esses significados dos números, as equipes que estão sendo trazidas, então, por Donald Trump para poderem integrar o governo e todo o processo de transição, que assim, o amiguinho, gostando ou não, o que perdeu a eleição, gostando ou não, você tem de minimamente colaborar com esse processo de transição e a candidata derrotada, Kamala Harris, disse que assim o faria. Olha, fazendo um gancho aqui ainda, Carol Nogueira, nossa âncora maravilhosa.